Romanos 13, 8 a 14. E assim vamos completar este capítulo. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. O apóstolo Paulo, em suas exortações práticas, vai exortando os irmãos da igreja de Roma. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que o Senhor preservou durante séculos para a edificação da Tua igreja, do Teu povo. E nós hoje, Senhor, nessa condição, Te louvamos de todo o nosso coração, porque ela tem edificado as nossas vidas. A Tua palavra nos apresenta o norte seguro, ao qual nós devemos recorrer sempre. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de insatisfação, no momento, Senhor, de total desconhecimento, sabemos que podemos contar com a Tua palavra. Ela nos traz a sabedoria, ela nos revela a Tua vontade, ela nos aponta a direção. Por isso, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor preservou a Tua palavra para a edificação do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Agora pedimos que o Teu Santo Espírito a aplique em nossas vidas, que abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entendê-la e, mais do que entendê-la, atendê-la naquilo que ela prescreve. Fala conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nos desafie a viver uma vida cada vez mais digna do nome de Cristo Jesus, a quem chamamos de Senhor. Em nome de Cristo, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos. O título da nossa mensagem nessa noite é Como ser cristão sem ser religioso. Não fui eu que inventei esse nome. Esse título corresponde a um livro escrito por Fritz Ridenour, publicado pela Mundo Cristão em 1967. Essa foi a primeira edição. E trata justamente da Epístola aos Romanos. Então ele, naquele tempo, escreveu esse livro já nessa perspectiva de como ser um cristão sem ser religioso. Por religioso, nós entendemos aquela pessoa que quer se ligar, religar a Deus, ou a sua divindade, caso dos politeístas. Então, religião é algo que tem em comum algumas coisas. Tem ritos, tem orações, tem um livro sagrado, tem culto. Isso tudo faz parte da religiosidade dos povos. Então, os povos, para com os seus deuses, prestam os seus cultos, fazem isso, e isso é chamado de religião. A ideia é de religar o homem com o seu Deus, com a sua divindade. Eu tenho dito para vocês que eu não acredito que o cristianismo deveria ser enquadrado como uma religião, porque é justamente o caminho contrário. É Deus que vem até os homens. É Deus querendo comunhão com os homens, querendo conversar com os homens, querendo estar no meio dos homens. Vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Tanto é que o livro de Apocalipse fecha justamente com isso, onde o Senhor estará para sempre no meio do seu povo. Então é essa ação de Deus que vem em busca do homem pecador que deveria ser o distintivo. Mas é óbvio que nós somos considerados como religiosos, porque temos orações, temos ritos, temos culto, temos tudo que os outros povos têm.
Mas como não ser como eles? Como nos distinguir nesse mundo que vivemos? Como cristãos e não como seres religiosos. Essa é a temática dessa noite. Quero trazer aos irmãos esse desejo de ser algo diferente do mundo. E para isso eu quero que vocês abram em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Onde o apóstolo Paulo vai mostrar o que nós devemos fazer, ou ser, nesse mundo que difere dos outros religiosos. 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, se temos esse distintivo como cristãos, é exatamente isso. É exalar o doce perfume de Cristo para aqueles que estão na graça, que foram chamados, que são eleitos, o doce perfume da vida. E para aqueles que se perdem, obviamente, o cheiro de morte. Primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos a respeito desse tema é que cristãos não religiosos amam de fato o seu próximo. Por definição, próximo é aquele que está ao alcance da nossa mão. Esse é o nosso próximo. Assim sendo, o nosso próximo está dentro do lar. Então, eu imagino que vocês estão sentados em família, não estão? Se você estender a sua mão para o lado, vai pegar no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua filha, vai tocar em alguém da sua família. Esse é o seu próximo. Mas talvez você não esteja aqui ao lado da sua família, esteja ao lado do seu irmão em Cristo, ou da sua irmã em Cristo. Então, se você colocar a mão ali ao alcance, estará essa pessoa. Então, os nossos próximos estão em todo lugar. Aonde nós estamos, aquela pessoa que estiver mais próxima de nós, ao alcance da nossa mão, esse é o nosso próximo. E a ele, a essa pessoa, que nós devemos amar. Nós vamos aqui de novo lembrar que amar é doar-se, amar é servir, amar é fazer algo em prol dessa pessoa, é tentar ajudá-la, é usar de misericórdia para com ela, é fazer para ela aquilo que ela não pode fazer por si mesma. A expressão máxima de amor é quando nós saímos da nossa zona de conforto para tentar ajudar alguém. Então, sob essa ótica, é que o apóstolo Paulo vai escrevendo essa carta. E ele vai desafiando os seus leitores a amar de fato. Não da boca para fora, mas de fato e de verdade. Isso está em 1 João, capítulo 3, verso 18. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nem tampouco também devemos fazer distinção entre as pessoas, escolhendo a quem amar. O que é muito comum também, né? Esse eu quero amar, aquele não. Esse eu quero ajudar, aquele não. A palavra de Deus não nos dá essa opção de escolha. Tiago, capítulo 2, versos 8 e 9, ele falando sobre as Escrituras, diz assim: e vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, se eu tenho que amar, eu tenho que amar a todos. Todos aqueles que estão ao alcance da minha mão. Por isso, veja bem onde você anda. Por isso, veja bem aonde os seus pés te levam. Para que você esteja cercado de pessoas que você realmente queira ajudar. Que você realmente possa dizer a Deus: Pai, eu quero ser luz para essa pessoa, eu quero ajudá-la, eu quero fazê-la crescer na graça e no conhecimento, eu quero que ela encontre a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador.
que você não esteja em lugares onde não deveria estar. Onde você não vai para ajudar, mas para buscar alguma coisa que não deveria buscar. Cuide para que os seus pés estejam no lugar aonde Deus quer te levar. Muito bem. Nesse contexto, é que a orientação paulina vem falando para as nossas vidas, não só para as vidas daqueles que são seus leitores lá do passado, mas para nós também, que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém. Lembram da mensagem passada? Falamos sobre isso. Falamos sobre a obediência aos magistrados. Falamos lá no verso de número 7. Pagai a todos o que lhes é devido. E falamos que essa palavra pagai, aqui no hebraico, no grego, ela dizia exatamente isso, quitar a dívida. Não fique devendo. Que seja plenamente pago aquilo que é devido a eles. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai usar aqui, no verso 8, essa mesma expressão. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ele estava falando do caráter cristão. O cristão não deve ficar devendo para ninguém nada, absolutamente nada. Principalmente o amor. Não devemos deixar, negligenciar o amor. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Devemos, sim, atender com carinho e com cuidado uns aos outros. Ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É óbvio que Paulo está falando para irmãos em Cristo Jesus. É óbvio que ele está direcionando para um determinado grupo, dizendo: vocês precisam se amar entre vocês. Vocês precisam servir uns aos outros, vocês precisam se apoiar, vocês precisam se ajudar. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai tratando, a palavra grega ali é o fileio, e trata de quitar completamente seu débito ou dívida. E então nós devemos fazer isso. Cuidar de que Deus esteja olhando por nós, porque Ele está velando. Para que Ele não nos encontre devedores, para que nós não tenhamos nenhuma dívida em nossa vida de amor, mas façamos o nosso melhor. Muito bem. A atitude esperada é que nós voluntariamente façamos isso. E aí é que entra o problema. Se amor fosse alguma coisa que está em nós, que está no nosso DNA, que está na nossa Constituição, seria fácil. Mas tanto não está que é um mandamento. É uma determinação de Deus. E então nós lutamos contra nós mesmos, porque amar não está em nós. Temos dificuldade para fazer isso. E é preciso nos esforçar. E é preciso praticar. E é preciso realmente se dedicar a isso, para que esse amor prevaleça. Não esperando um retorno, não esperando um agradecimento, mas fazer isso porque deve fazer parte da nossa nova natureza. Se a velha natureza não é disposta a amar, a nova natureza em Cristo Jesus deve nos conduzir a isso. Assim como Ele nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Foi o que Ele nos disse. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Ele nos deu o exemplo. E essa sua natureza deve nos levar à prática deste amor. Como já dissemos, é fácil amar aqueles que nos amam. E o próprio Senhor Jesus reconheceu isso. Abram, por favor, Lucas capítulo 6, versos 32 a 36. É o Senhor Jesus Cristo falando. Lucas 6, 32 e 36. Ele está instruindo as pessoas, dizendo: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam.
Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O ensino de Jesus é duro. Quem disse que é fácil ser cristão? Quem disse que é fácil ser cristão sem ser religioso? O religioso toca trombeta, o religioso faz as coisas para aparecer, o religioso é só fachada. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando para não fazer isso para os outros verem. Está falando para fazer para aqueles que não vão agradecer. E não é fácil. E não é fácil. Não é fácil ser cristão. Nem nos tempos de Paulo, lembrando, Paulo vivia na época de Nero. Era um imperador terrível, maligno. E ele ainda assim fala para honrar, fala para dar tributos, para pagar o que é devido. Ele usa essa mesma expressão e vem caminhando no verso 8, falando a mesma coisa. Ele não muda de atitude. Nós não fazemos o bem porque as pessoas merecem, fazemos o bem porque nós temos uma nova natureza. Nós somos como o nosso Senhor. Como o nosso Senhor, que é misericordioso. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, é que amar o próximo não é uma opção para o cristão. É um mandamento a ser obedecido. Então, pense bem nisso. Quando você fala de amor, não pode ser da boca para fora. Quando você fala que deve atender alguém ou ajudar alguém, não fale apenas, mas faça. Está ao alcance da sua mão ajudar? Ajude. Está ao alcance da sua mão levantar alguém? Levante. Não se omita. Haja conforme a sua natureza, não a velha natureza, mas a nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amar para nós não é uma opção, é um mandamento a ser observado. Nos dias em que vivemos, onde a maldade está por toda parte, isso é um grande desafio. Mas devemos nos lembrar que nos tempos de Paulo, que eram semelhantes aos nossos, eram tão desafiadores quanto. Era desafiador para eles, é desafiador para mim e para você. Devemos amar uns aos outros como nós nos amamos. Segundo ponto que eu quero tratar sobre cristãos não religiosos é que eles cumprem esse mandamento por dever de consciência. Então estamos numa sequência de ideias, num encordoamento. Nós devemos amar. Agora devemos amar por quê? Por dever de consciência. Muito bem. Isso está no verso de número 5. Lembrem, um texto não pode ser retirado do seu contexto. Aquilo que o autor vem falando nos versículos anteriores e aquilo que ele vai falar nos versículos posteriores, eles têm ligação. Olhem lá no verso de número 5. É necessário que lhes estais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ora, devemos ter a observância dos mandamentos nessa mesma condição. Não porque tememos a Deus, a ira de Deus, a disciplina de Deus, mas por dever de consciência. Dever de consciência. Sabem por quê? O primeiro deles é para que você não seja chamado de hipócrita. Tem muita gente que é chamado de hipócrita. Os religiosos são chamados de hipócrita o tempo todo. Jesus chama os religiosos da sua época de hipócritas o tempo todo.
Olha, vocês são hipócritas, vocês fazem isso, vocês fazem uma coisa só de fachada, mas não sentem, não vivem, não trabalham. Me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é hipocrisia religiosa. Olha, vocês amam ser vistos pelos outros quando fazem longas orações. Vai orar em secreto, para que teu pai que está em secreto te veja. Tem uma vida de oração fora de casa, mas não tem dentro de casa. Isso é hipocrisia religiosa. O dever de consciência, irmãos, nos fala que nós devemos ser verdadeiros o tempo todo. Assim como nós falamos, assim nós devemos fazer. Assim como nós prometemos, assim nós devemos cumprir. Porque nós somos o doce perfume de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: esse é um verdadeiro cristão. Essa mulher realmente é crente em Cristo Jesus. Quando ela fala, quando ele fala, eu posso ver Deus nas suas palavras. Quando faz alguma coisa, eu posso ver Deus naquilo que ela faz. Quando os religiosos fazem, não dá para ver. Tem sempre uma segunda intenção, tem sempre algo escondido. O dever da nossa consciência é não desonrar a Deus, é não fazer Deus passar vergonha pelo que nós dizemos, fazemos, ou pensamos, ou sentimos. Isso é honrar a Deus. Quando nós dissemos somos filhos de Deus, temos que agir como tais. E filhos de Deus obedecem aos mandamentos do Senhor. E obedecem não pelo temor da disciplina, mas sim pelo dever de consciência. O fato de Paulo apresentar aqui a lei resumida não significa que ela está diminuída na sua importância. Observem lá, ele faz um registro daquilo que o homem deve evitar. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está minimizando, dizendo, olha, não matar ou não adulterar não é tão importante. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que se você realmente amar o seu próximo, você não vai querer causar dor nele. A traição causa dor, causa mágoa, causa amargura. Se você realmente ama, você não quer isso para outra pessoa, para aquela pessoa que está ao alcance da sua mão. Se você ama realmente alguém, você não vai querer tirar a vida dela. E, meus irmãos, aqui nós temos que lembrar que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu confesso, tem horas que eu tenho vontade que alguns vão, simplesmente vão, que o Senhor leve, não salve, só leve. Eu tenho vontade, faz parte da minha velha natureza, mas eu preciso suprimi-la, eu preciso vencê-la, eu preciso me colocar nas mãos de Deus para não desonrá-lo, porque o Senhor não fez isso na cruz. Ele tinha todo o direito e todo o poder para fazer isso. Poderia matar todos ali. Aliás, pode matar todo mundo a qualquer momento. Ele tem esse poder, mas não faz. Não faz. E é nele que eu tenho que me espelhar. Não nos maus. Não nos meus inimigos. Para eles eu tenho que ter pena, misericórdia, dó. E na medida do possível, se estiver ao meu alcance, devo fazer alguma coisa para que encontrem a luz. E então há sim uma batalha espiritual dentro de mim. Assim como eu acho que existe uma luta grande dentro de vocês, entre o bem e o mal. E deve vencer o bem. E deve vencer a natureza de Cristo em vocês. Em vocês e em mim. Devemos olhar para essas pessoas e ter pena delas, porque elas vão para o inferno. Os ímpios não têm lugar no céu.
Os pecadores não têm lugar no céu. Não tem. Não vão entrar. Eu não posso ter aquela atitude infantil que olha para outra pessoa e diz: tchê, 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 você não vai para o céu. Isso é ridículo. Esse é o tipo de coisa que não deve estar no nosso coração. Mas, infelizmente, às vezes está. Essa é a nossa batalha espiritual de cada dia. Amar ao próximo é uma batalha espiritual, acreditem! E como nós devemos pensar? Como nós devemos colocar na nossa mente alguma coisa que nos motive a agir corretamente? Abram, por favor, em Mateus capítulo 7, verso 12. Mateus 7, 12. Ali nós temos uma lei áurea estabelecida por Cristo. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como você gostaria que os ímpios tratassem você? Com respeito? Com dignidade? Preservando os seus direitos? O que essa lei está dizendo para você? Que é isso que você deve fazer a eles. E o fato deles não fazerem isso para você não lhe dá o direito de não amá-los. De fazer como Pilatos, de lavar as mãos e dizer: não é assim que funciona. Se a mensagem de domingo passado foi difícil de aceitar, essa também não é muito agradável. Porque ela vai de encontro com aquilo que nós sentimos, o que nós pensamos. Observem lá o verso de número 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo reforça que o amor tem que ser evidenciado através de ações positivas e também por omissões conscientes em não retribuir o mal com o mal. Eu tenho que omitir de evocar para mim mesmo a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Eu tenho que abrir mão dessas coisas. Fácil? Não, não é fácil. Todas as nossas atitudes devem ser pensadas, bem pensadas, conscientes, e elas terão essa consequência para quem está ao nosso lado. Adultério, assassinato, furto, cobiças, tudo isso é feito por premeditação e não são produtos de ocasião. Ainda que o ditado popular afirme o contrário, dizendo que a ocasião faz o ladrão. Isso não é verdade. O ladrão sempre esteve ali, está à espreita, pronto para subtrair aquilo que não lhe pertence, ao menor indício de desatenção. Ninguém se torna ladrão por uma causa da oportunidade. Apareceu a oportunidade, então vou ser ladrão. Não, não é assim que funciona. Nós não podemos, em hipótese alguma, meus irmãos, agir como os ímpios. Nossas atitudes têm que ser conscientes, bem pensadas. Essa é o nosso desafio. O dever da nossa consciência deve nos levar a fazer aquilo que é correto. Aplicação prática. Para todo cristão sincero e dedicado, o mais importante é ser reconhecido por Deus como alguém que cumpre os seus mandamentos. E isso deve ser demonstrado por atitudes, palavras que revelem o verdadeiro amor de Deus e seus valores elevados a todas as pessoas.
Somos desafiados a viver de forma consciente, racional, pensando bem todas as nossas atitudes e palavras para com o nosso próximo, sem nos deixar levar por sentimentos levianos que possam macular a imagem de Cristo em nós. Não é o seu nome que está em jogo, é o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha consciência disso. Terceiro e último ponto, cristãos que não são religiosos, têm cuidado com a sua salvação. Então nós vimos aqui até o verso de número 10, do verso 11 a 14 é uma nova perícope, e ali nós vamos tratar da proximidade do dia do Senhor. O apóstolo Paulo acreditava piamente que o Senhor Jesus Cristo estava às portas. Ele entendia que o Senhor Jesus Cristo poderia voltar naqueles dias. E então ele exorta os cristãos da sua época, dizendo: sejam conscientes de que o Senhor está às portas. Não se esqueçam disso. Cuidem da sua salvação. Muito bem. Paulo vai dizendo, lá no verso de número 11, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele parte de um pressuposto de que aqueles irmãos sabiam o tempo que estavam vivendo. Tempo de opressão, tempo de tristeza, tempo da graça da igreja, tempo de ser sal da terra e luz do mundo. Eles tinham essa consciência. E então Paulo faz um desafio. Vocês sabem de tudo isso? Então é hora de vocês despertarem do sono. Quem está dormindo não está agindo. Quem está dormindo não está fazendo. Quem está dormindo está descansando e não está trabalhando. O apóstolo Paulo diz para eles: olha, acordem, cristãos. Está na hora de você ser sal da terra e luz do mundo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. A cada dia que passa, o Senhor está mais perto. Daí vocês vão argumentar comigo: pastor, isso foi mais de 2000 anos. Jesus não voltou até agora. Quantos mil anos nós vamos ter que esperar? Pensem assim, meus irmãos. Eu não sei o tempo que Deus determinou. Mas eu sei que cada dia que passa, esse tempo está mais próximo. Cada dia que passa, esse tempo está mais próximo. Ou da minha ida até o Senhor, o dia em que eu vou morrer e vou ter que me apresentar a Ele, ou o dia em que Ele vai descer com poder e glória, para vir nos buscar. Então eu tenho plena consciência de que cada dia que passa eu devo estar mais perto do Senhor, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E o apóstolo Paulo está aqui falando isso. Vocês acordem para a vida. O tempo que nós estamos vivendo é mau. Ele nos ameaça de alegria nos roubar, como diz o nosso hino. É tempo em que o mal se apresenta de forma dura, real, violenta, cruel. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de valores efêmeros, espúrios, cheios de prazeres e libertinagens, de atitudes ofensivas ao Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Acordem! Acordem! Esse é o tempo que nós devemos despertar do nosso torpor, do torpor condescendente, e revelar às pessoas, ao mundo, aquilo que nós cremos. E dizer a eles em alto e bom som quais são os nossos valores morais e espirituais. É tempo de despertar, porque a nossa salvação está próxima. Verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. O tempo das trevas está acabando. O tempo do império do mal está acabando. Logo vem a luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Logo ela vai brilhar. Deixemos, pois, as obras das trevas, diz o apóstolo Paulo, e revistamo-nos das armas da luz. Estamos falando aqui de uma batalha espiritual. Estamos falando aqui de quebrar valores, quebrar paradigmas que o mundo estabelece.
Estamos aqui falando de viver uma vida digna de ser chamada pelo nome de Cristo. O desafio de Paulo é para que a sua vida e a minha vida seja uma vida verdadeiramente santificada, que não tenha do que se envergonhar, que suporta os olhares invejosos e cobiçosos dos maus, porque não são sujos, não são perdidos, não são insaciáveis e não são vazios como eles. Eles têm esse olhar de cobiça para cima de nós. Eles não nos entendem, eles querem nos fazer iguais a eles. Mas nós fomos lavados, regenerados, transformados pelo sangue de Cristo. Nós não somos como eles. Não temos o mesmo ódio. Não falamos de amor da boca para fora. Nós amamos de fato e de verdade. Aplicação prática, meus irmãos, está no verso de número 14. Se no verso 13 Paulo diz que nós devemos andar dignamente, como em pleno dia diante dos olhos do Senhor, não como eles em orgias e bebedices, impudicícias, dissoluções e contendas de ciúmes, nós devemos andar de tal maneira que eles olhem e vejam Cristo Jesus em nossas palavras e em nossas ações. Por isso ele diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. Esse verso, então, retrata bem a objetividade da mensagem de Paulo. Ele diz aos irmãos de Roma, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, se vistam dele, da natureza dele, dos valores dele, do amor dele. Vistam-se. Para que as pessoas vejam Cristo em vocês. A pergunta que você deve fazer ao seu coração é: quando as pessoas olham para mim, elas veem Jesus? Elas veem Jesus nas suas palavras? Elas veem Jesus nas suas atitudes? Elas conseguem ver Jesus quando você rejeita o mal? Ou elas olham para você e dizem, hipócrita, diz que é crente, mas faz isso, diz que é crente, mas pensa assim, diz que é crente. Quando as pessoas falam com você, elas te chamam de bem-aventuradas ou de hipócritas? Você é realmente um cristão ou é só mais um religioso? Nós somos chamados para sermos cristãos, não religiosos. Cristãos. Homens e mulheres que amam de fato e de verdade. Homens e mulheres que andam com o Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que estão acordados, vivendo os últimos dias, porque o Senhor está às portas. Lembrando então, meus irmãos, os 3 pontos que nós tratamos. Cristãos não religiosos amam de fato o seu próximo. Cristãos não religiosos cumprem os mandamentos e por dever de consciência. E cristãos não religiosos têm cuidado com a sua salvação. Você é um cristão? Ou é um religioso? Você não tem que responder para mim, você tem que responder isso para Deus.